Vamos para a sétima parte do vídeo, né, que fala sobre Daniel. Vamos para a sétima parte, né? Sétima parte. Então, a palavra Deus do céu se refere, é um título, né? Se refere, Deus dos céus. Era um termo muito usado, era um título muito usado para o Senhor na literatura do Antigo Testamento, né? Do Antigo Testamento. Versículo 37, versículo 44, 2 Crônica 36, 23, Esdras 1, 2, Esdras 5, 11 ao 12, 6 ao 10, 7 ao 12 ao 23, Neemias capítulo 1, versículo 4 ao 5, Neemias capítulo 2, versículo 4 ao 20. Então, Deus do céu é um título que enfatiza a universalidade, né? Universalidade do domínio de Deus sobre as nações. Então, por isso que era um termo muito usado, né? Se refere ao domínio de Deus sobre as nações. Amém? Então, vamos lá, parte 7, né? Sétima parte do vídeo. Então, fala sobre aqui nós vamos aprender o que sobre os impérios. Os impérios ou as nações mais poderosas do mundo na época de Daniel, né? Na época de Daniel e depois dele também, né? Então essa profecia ela vai até Roma, né? Ela vai de reino a reino, né? Então vamos ler, né? Então, fim dos dias é uma expressão utilizada frequentemente para se referir ao fim dos tempos, quando Deus intervirá na história humana para estabelecer o seu reino eterno. Isaías 2:2, Oséias capítulo 3, versículo 5, Miqueias capítulo 4, versículo 1 ao 3. Miqueias, então, quando se refere aos fins dos tempos, tá falando que quando Deus intervirá na história humana e estabelecerá o seu reino, né? O reino duradouro, que é o reino de Cristo, o reino de Jesus. Então, quando ele vir na segunda vinda dele, quando ele vir arrebatar a sua igreja, ele vai vir estabelecer o seu reino duradouro, né? Ele vai aniquilar, vai destruir as forças do mal e vai estabelecer o seu poder, o seu domínio. Então, capítulo 2, versículo 31 ao 33. Ouro, prata, cobre, ferro eram os metais. Os metais são citados em ordem descrescente de peso e valor. A resistência desses metais, no entanto, aumenta de cabeça para as pernas. Aumenta da cabeça para as pernas. Capítulo 2, versículo 34 de Daniel. Quando uma pedra foi cortada sem a mão, a qual feriu a estátua, o destaque sem mão descreve a atividade sobrenatural de Deus. Entendeu? Tá entendendo aí? O destaque sem a mão descreve a atividade sobrenatural de Deus. Capítulo 2, versículo 25 ao 36. Mas a pedra que feriu a estátua se fez a um grande monte, e encheu toda a terra. Nas ilustrações bíblicas, a palavra monte geralmente serve para compor metáforas do reino, né? Metáforas do reino. Salmo 48, versículo 2, Isaías 2:2, Isaías 11:9, Jeremias 51, 25, Ezequiel capítulo 20, versículo 4, versículo 40, quer dizer, né? Zacarias capítulo 8, versículo 3. O mesmo se aplica nesse caso, como fica claro na interpretação posterior do versículo 44. No capítulo 2 e o versículo 37, o Deus do céu te tem dado o reino.
O Deus de Israel é o Deus de todas as nações. Embora os governantes desses povos não o reconhecessem como Senhor, isso não anulava a soberania de Deus, e muito menos eximia, né, tais governantes da responsabilidade deles para com o Senhor, né? Então, apesar de tais governantes governar e tal, mas isso não tirava deles a responsabilidade deles para com o Senhor, né? Isso não anulava a soberania de Deus, né? E muito menos vocês eximia, né? Eximia tais governantes da responsabilidade. Tu és a cabeça de ouro. No capítulo 2, versículo 32. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça é uma referência ao Império Babilônico. A cabeça é uma referência ao Império Babilônico. Personificado em Nabucodonosor. Personificado em Nabucodonosor, quer dizer, representando Nabucodonosor, né, a cabeça. Porque ele que liderava naquela época, né? Agora vamos falar sobre os impérios. Os impérios. Capítulo 2, versículo 39 ao 40. A imagem que Nabucodonosor viu, no versículo 31 e versículo 35, representava 4 reinos, que teriam domínio sobre toda a terra. Presta atenção. 1, 2, 3, 4 reinos. A imagem que vou repetir. A imagem que Nabucodonosor viu, no versículo 31 e versículo 35, representava 4 reinos, que teriam domínio sobre toda a terra. O primeiro império mundial, a cabeça de ouro, no versículo 32. No versículo 32 era a Babilônia. No versículo 38, o segundo império, o peito e os braços de prata. Versículo 32, era o Medo e Pérsia. Daniel 5:28. Daniel 8:20, 11, capítulo 11, versículo 2. Como a prata é inferior ao ouro, assim também o império Medo e Persa seria inferior ao império babilônico, né? Não em tamanho, mas em eficiência, de governar o povo, né? Não era em tamanho, mas então indica que o império da Pérsia era maior do que o da Babilônia. Só que o da Babilônia era mais eficaz, né? Era mais eficaz. Tinha eficiência em governar o povo, né? Porque a força não está no braço. A força está aqui, ó. Está na cabeça, não está na mente. Então o império da Pérsia era muito maior do que o império da Babilônia. Só que o império da Babilônia de Nabucodonosor era mais inteligente, né? E por isso sabia governar mais do que o império da Pérsia. E por isso estava dominando. Né? Não está referindo à quantidade, né? A quantidade ao tamanho, mas sim era a inteligência do Nabucodonosor. Então vamos ver mais aqui. O terceiro império, a barriga e as pernas de cobre, versículo 32, seria a Grécia. Daniel 8:21. O quarto império, vamos ver qual é o quarto império. As pernas de ferro, que tinha as pernas de ferro, no versículo 33, é o único não identificado no livro de Daniel. Ele é o único império que não foi identificado em Daniel. As pernas de ferro é o único não identificado no livro de Daniel. Sabe qual é? Sabe qual é esse império? É o império da Roma, da época de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos. Era o império da Roma. Então esse império não foi identificado em Daniel, né? Daniel não conseguiu, talvez nas visões de Deus não deixou ele saber, não sabe. Mas é o único que não foi identificado no livro dele, no livro de Daniel. Agora o motivo Deus só revelou depois, né?
Então vamos ver aqui. A Roma é a escolha mais provável, porque sucedeu o domínio grego, forte como ferro. O enfoque se desloca de valor dos metais para a sua força. O enfoque, né, se desloca do valor dos metais para a sua força comparativa. A Roma era muito forte em metais, né, na época. Então, vamos ver aqui mais. O Império Romano se destacava por seu poderio, embora destrutivo. O ferro passou a substituir o cobre como o metal mais comum na fabricação de armas e ferramentas a partir de 1200, né, antes de Cristo. 1200 antes de Cristo, né? Essa substituição levou tempo a um dos motivos e o fato de o ferro necessitar de carbono em sua constituição para o então conseguir ser endurecido pelo aquecimento e resfriamento, pelo seu aquecimento e resfriamento imediato. Sabe-se que as armas antigas entortavam durante o uso e que os soldados tinham que repará-los no campo de batalha. No entanto, por fim, o ferro passou a ser conhecido como o símbolo mais comum da guerra, né? O ferro se tornou o símbolo mais comum da guerra. Então depois a gente lê mais aí. Então a gente vê aqui, né, que a Roma passou a lidar por causa do valor dos metais, né, do ferro. O Império Romano, né? A fabricação de armas e ferramentas a partir de 12 mil, acho que antes de Cristo. 12 mil, acho, antes de Cristo. Amém? Depois eu falo mais sobre isso.